Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu venho aqui falar sobre Adão e Eva. Aí vocês vão me falar assim: ai, mas eu não vou ouvir essa pregação porque todo mundo já ouviu falar de Adão. Não é uma pregação, é uma história, né? Que eu vou falar. Mas uma história também se torna uma pregação. Quando Deus fez o jardim do Éden e colocou Adão e fez Adão, né? Depois da costela de Adão, ele fez a Eva, né? E os dois moravam ali no Éden. E o Éden era um lugar perfeito. Vocês podem, né, já ter ouvido que Deus, né, criou todos os tipos de animais e pediu para Adão colocar o nome de cada animal. E aí Adão, ele vivia ali feliz, mas faltava algo para Adão, né? Aí Jesus fez ele dormir o sono e da costela dele fez a Eva. Aí os dois, todos os dias, os dois tinham as tarefas deles, né, no jardim. E os dois não tinham malícia, né, um com o outro, né? Eles eram inocentes, né? O que é inocente? Para mim hoje, só as crianças que são inocentes, né? Vocês podem notar que as crianças, elas brigam com você, elas brigam entre elas, mas daqui a pouquinho as duas estão conversando, porque as crianças, elas não têm maldade. O que Jesus fala? Que nós temos que ser como crianças, né? Então, ali Adão e Eva, né, vivendo ali no paraíso, Deus todos os dias, na parte da manhã, eu não sei se era de manhã ou à tarde, mas se alguém saber, escreva nos comentários. Mas eu acho que era a parte da manhã, ou a tardezinha que Deus os visitava, né? Então, pessoal, todo dia Deus visitava Adão e Eva. Imagina as conversas que os dois tinham, né? Eu queria saber o que eles conversavam, né? Eu acho que os únicos que conheceu Deus face a face foi Adão e Eva, porque eles eram puros e eles eram inocentes, né? Então, o que Deus falou? Comerás de todos os frutos, menos deste. Era no meio do jardim, né? Tinha um pé da maçã. Eu acho que aquela árvore era perfeita, era linda aquela árvore, né? Imagina o tamanho daquelas maçãs, né? Vermelhas, perfeitas. Então, o que acontece? Tudo que é pecado, né? Tudo que não pode, as pessoas às vezes desejam tocar, desejam ter o que não pode ter, né? Então, eu acho que todo dia Eva passava por ali e olhava aquelas maçãs, ficava tentada, né? Mas eu acho que Eva resistiu muito, né? Acho que Adão não, acho que Adão, a mente dele era outra, né? Mas a mente de Eva era assim, como que fala? Era além, né? Acho que ela pensava, talvez, tipo assim, aquela árvore, ela desejava, como que ela já tinha provado de todos os frutos, né? Ela via aquela maçã perfeita, né? Aí Eva foi tentada a comer aquela maçã, né? Como que Deus age na nossa vida? Quando nós nascemos, né? Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Deus não interfere nas nossas vidas. Você pode ser bom e você pode ser má, né? Então você vai escolher o que você vai ser, né? Então, eu acho que Deus não interfere na nossa vida. Muitas das vezes, as decisões que eu tomo, muitas pessoas tomam, nesse aspecto, né? Não vou fazer porque eu sei o que é certo e o que é errado. A gente vive nesse mundo, então todo mundo sabe, né? O que é certo e o que é errado, né? Então, acontece comigo. Muitas coisas, às vezes eu quero fazer. Eu quero fazer muito, muito, muito. Mas é pecado. Ali eu penso, né? Tem hora que dá vontade de ir lá, você fala, não, eu vou fazer. Aí depois você pensa, não, eu andei até o final praticamente, eu andei num caminho reto. E para chegar no final,
vamos supor, 5 centímetros para passar do outro lado. Aí, se eu fizer algo errado, todo aquele percurso que eu caminhei, eu vou perder. Mas se eu pensar com a minha mente, eu vou chegar até no final, se eu pensar fazer as coisas certas, né? Então, muitas coisas na minha vida, eu aprendi a confiar em Deus. Às vezes tem algo que eu não posso fazer, que é pecado, que é proibido, mas eu oro, falo, Senhor, tá acontecendo. Às vezes, de manhã que eu gosto de orar, né? Eu ajoelho e falo, Senhor, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu sei que é pecado, mas me ajude a não pecar contra ti. Sabe por quê, pessoal? A pior coisa que tem é você lutar contra você mesma. Você quer uma coisa e é pecado. E você quer. Então, o que a gente pode fazer? Você pode orar, você pode ajoelhar e pedir para Deus te ajudar a escolher a fazer a coisa certa, né? Então, hoje, muitas coisas que era pecado, que eu queria fazer, e eu ajoelhei, eu clamei, pedi para Deus não me ajudar, hoje eu falo, eu venci. Hoje eu venci, porque eu venci o que estava querendo me dominar, né? Então, pessoal, resumindo, né? Adão, ele amava Eva, né? Então, ele aprendeu a amar Eva ali, quando ele a conheceu. Quando Eva provou da maçã, e Eva foi dar para ele já ficou de cara, com certeza ele ficou assustado. Mas ele sabia que Eva ia pagar um alto preço. E o que Adão pensou? Vou provar, porque pagarei o preço junto com ela, né? Então, ele não pensou só nele, porque se ele pensasse só nele, ele ia falar, não, você que comeu, então você que se acerte com Deus, eu tô fora. Mas como ele amava muito Eva, ele provou da maçã por amor a Eva, né? Ele amava Deus, mas ele amava a esposa dele, né? E aí, o que aconteceu? Deus colocou aquela árvore para testar a obediência deles, né? Porque o que a gente tem que fazer? Você sabe o que é certo e o que é errado. A gente não é inocente. Ainda mais quando Deus te fala, ó, não vai fazer isso, que é pecado. Aí você vai lá fazer aquilo. Então, pessoal, se nós fizermos alguma coisa que não pode, a gente vai pagar um alto preço. E você não pode voltar no tempo para consertar. Porque senão Adão e Eva, eles iam voltar e eles pediram perdão para Deus. Mas Deus, naquele momento, né, o perdão não foi concedido porque Deus havia avisado eles. Então, na nossa vida é assim. O que eu faço de errado hoje, que é errado contra tudo, eu não posso voltar para consertar. Sim, eu vou pagar um alto preço pelo que eu fiz de errado. E tipo quando você planta, né? Se você planta uma coisa boa, você vai vai colher coisas boas. Se você planta coisas más, você vai colher coisas más. Então, o que aconteceu com Eva e Adão? Foram expulsos do paraíso, né? Eva teve dor de parto, Adão teve que plantar para comer. Então, né? A roupa deles, né? Eles tiveram que colocar folhas, porque quando eles viviam no Éden, eles não viam a maldade. Então, os dois viviam nus, mas eles não viam a maldade, né? Um olhava para o outro e não via nada. Depois que eles pecaram, um olhou para o outro e se sentiu envergonhado, né? Então, eles colocaram folhas para se vestir, né? Então, o que acontece? O pecado, às vezes, nos envergonha, né? Então, nós devemos fazer de tudo para não fazer coisas que desagradam a Deus. Uma vez feita, né? Já foi, você não pode consertar mais. Assim foi com Eva e Adão. Foram plantar para comer. Eva teve dor de parto, tiveram Caim, tiveram Abel, que foram os filhos. Abel era bom, Caim era mau. Você viu que Caim nasceu mal, né? Aí Caim matou Abel, né? Aí
Caim teve que carregar, né, o seu pecado. Então, tudo tem uma consequência, né? Então, os presídios hoje estão cheios. Por quê? Porque por um minuto de bobeira, né? Você acha que essas pessoas que estão ali, se eles pudessem voltar no tempo, a maioria, eles não iam fazer, porque eles estão pagando um alto preço. Por quê? Porque já foi passado. Eles não podem voltar para consertar. Mas se eles tivessem a chance, eles iam consertar, né? Então, o que nós devemos fazer? Orar. Pedir para Deus, né? Para não, quando tiver algo terrível, né? Não deixar que nós pecamos contra Deus, né? Porque tudo que você vai fazer de errado aqui é pecar contra Deus, porque você sabe o que é certo e o que é errado, né? E Adão, ele, durante a sua vida ali, né? Onde eles moravam, teve um dia que ele sentiu uma saudade, mas tão grande de Deus, mas era aquela saudade que rasgava o seu coração, que ele não aguentava mais de saudade. E ele se ajoelhou e cantou para Deus, né? Se ele pudesse voltar, ele não ia fazer o que ele fez, né? E ele não ia comer da maçã, ele não ia permitir que Eva comesse, né? Ele ia cuidar Eva, né? Então, ele chorou, ele clamou, ele olhava para o céu e pedia perdão para Deus, porque ele não aguentava de saudade de Deus, porque todos os dias no Éden, Deus visitava eles, com certeza eles riam, com certeza eles conversavam. Imagina, né? Eu queria saber o que eles conversavam, eu queria ser uma abelhinha só para ficar ali escutando, né? Porque imagina a voz de Deus, aquela voz mansinha, né? Então, Adão, ele clamou e Eva atrás de Adão, triste, né? E porque Adão estava sofrendo as consequências do pecado que ela cometeu. E para ela não pagar por aquilo sozinha, Adão pagou junto com ela. Mas ela sabia que a culpada era ela, né? E ela estava atrás dele e ele chorando ali, naquele momento entre o pai e a criatura, né? O pai e o criador, a criatura e o criador. Aí, naquele momento que ele cantou para Deus, ele adorou a Deus, né? Tem até um hino que fala, né? Ai, se eu pudesse voltar ao jardim da inocência. Aí ele falava, mas se eu pudesse. Até tem um hino, né, que fala, se eu pudesse voltar no jardim da inocência. Muito lindo esse hino. Então, quando ele cantava para Deus, em forma de perdão, Deus mandou a chuva, né, para eles. E quando Deus mandou a chuva sobre eles, Adão soube que era o perdão de Deus. Então, não importa o pecado, não importa o que vocês vão fazer, se é passado, se não foi, ajoelha, clama, pede para Deus perdoar vocês. Pede para Deus, Deus me perdoa, né? Cada um de nós temos as nossas conversas com Deus, né? E na hora de pedir o perdão, é só você e Deus. Fecha a tua porta, entra no teu quarto e ali clama. Ali você vai ter o seu momento com Deus, né? Então, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles viveram felizes, né? Por algum tempo no paraíso. Ali era um lugar perfeito. Ali eles viviam na inocência, com o amor de Deus, com a presença de Deus. Todo dia Deus visitava eles, né? Então, que nós possamos, né,
viver nesse mundo e sempre pedir para Deus nos dar direção nas coisas certas, né? E que eles nos livre dos pecados desse mundo. Porque o mundo que vivemos é cheio de pecados, né? E o pecado, você vai lá e se você fazer, pronto, né? Deus pode perdoar, porque o nosso Deus perdoa. Mas nós temos que fazer com que nós não pecamos contra Deus, né? Então, se vocês gostaram, né, dessa conversa, é mais uma conversa, né? De uma história envolvendo, né, Adão e Eva, né? Que nós possamos... O que a gente pode fazer? A gente pode falar de Adão, de Eva, a gente pode falar de Moisés, de Davi, e a gente pode pegar algum trecho da Bíblia e tirar nossas próprias conclusão, né? E ali você poder ter uma conversa com seu filho, com a sua mãe, com seus pais, com seu marido, né? E ali, daquela conversa, sai tantas coisas, né, que vai servir de aprendizado para nossas vidas, né? Se vocês gostaram, né, se inscreva no meu canal e dá um joinha. Fica todos com Deus.